Agora, a 1xBet também é parceira do canal AV+. No primeiro comentário fixado, você vai ter a oportunidade de fazer o seu cadastro. Faça um pequeno depósito e coloque a palavra promocional AV. Isso, AV. E você vai ter a aposta dobrada. Manda ver para você ganhar dinheiro agora também aqui no canal AV+. Tanto no Mais Comentários como no Faísca Tá On. Eu conto com você. A 1xBet é nossa parceira também aqui. Faça seu cadastro, dobre a sua aposta e ganhe dinheiro. Alô, turma boa do canal AV+. Grande abraço para vocês nesse feriado de 7 de setembro. Passando aqui para falar alguma coisa para vocês. Vocês esperam muito, né? Que a gente possa vir aqui, trazer algum tipo de análise, tentar trazer alguma solução. E a gente entende que para vocês é fundamental que a gente venha aqui falar alguma coisa, porque vocês não têm a proximidade que a gente tem. Vocês não têm o contato que a gente tem. Vocês não têm a força que a gente até teoricamente tem de participar de uma entrevista, de estar numa coletiva, de arguir, ter um microfone para contestar, para cobrar. A gente entende tudo isso. Eu já fui torcedor, já ouvia rádio, já via televisão nos anos 80, anos 70 e ficava naquela agonia atrás de uma informação concreta do meu clube, alguma informação de algum repórter, aquele repórter que você gostava, que você achava que podia dar alguma informação. Mas olha, eu vou ser bastante honesto com vocês, como eu sempre fui. Sei que tem muita gente que fala muita coisa a nosso respeito, principalmente a meu respeito. Eu acho que ninguém tem direito de opinar sobre quem não se conhece, tá? Vocês podem discordar das minhas opiniões, podem concordar com as minhas opiniões, assim é o mundo. Graças a Deus somos diferentes. Eu sempre prego muito respeito, sempre prego muito a questão da diversidade, mas acima de tudo das diferenças sendo aceitas. Muita gente escreve que o canal é a favor disso, é a favor daquilo. Eu acho que são assuntos que, sinceramente, já é no desespero de muita gente que quer arrumar um culpado, porque o Brasil é assim. Eu costumo brincar que é a Galvão Buenice, né? O Brasil vai perder um jogo e aí já se começa, mas também o treinador teimou, já começa a se arrumar uma desculpa para aquilo que está acontecendo. Só que quem ainda não entendeu isso, quem ainda fica na dúvida, eu não brigo mais por isso, eu não discuto mais por isso. Acho isso muito fácil quando você busca esse caminho para discorrer. Essa coisa de que nós estamos de um lado, outros estão do outro. Não, estamos todos no mesmo barco. Somos todos Vasco. Todos estamos tristes, todos estamos chateados, só que ninguém aqui quer ter razão. Na verdade, a gente quer apenas entender os fatos e trazer para vocês aquilo que a gente pensa. E dentro daquilo que eu falei no início, a gente, por ter mais contato, ter talvez mais influência, mais próximo, a gente tenta alertar. Só que hoje, talvez seja o comentário mais difícil que eu tenha feito nesses 2 anos e meio de canal. Porque eu não sei o que dizer. Eu não sei porque, volto a dizer, seria muito fácil. A culpa é do presidente. A culpa era do ex-presidente. A culpa era do falecido presidente Eurico Miranda. Não, a culpa era do diretor executivo. Não, a culpa era do sistema. A culpa foi das eleições. Sabe por quê que eu acho isso muito fácil de dizer? Porque eu tenho um pensamento muito simplório em relação ao esporte. Eu aprendi convivendo durante tantos anos, e também tem muita gente que diz assim, você fala isso, sabe? Eu ouvi outro dia, até muito triste, um ex-aluno meu, numa rede social comentando isso, dizendo que aquele ali foi meu professor, mas ele tem um jeitão assim. Eu não tenho jeitão nenhum não, gente. Eu sou uma pessoa simples, sou uma pessoa de família. Só que eu tenho algo que fere muito as pessoas nesse país, que é personalidade. Eu tenho opinião.
eu tenho posicionamento, eu sou uma pessoa que estudei muito para isso, então eu me considero uma pessoa preparada para discutir assuntos que eu coordene. E você ter opinião, você colocar uma opinião mais forte, não ter medo de repercussões. Hoje no Brasil é a questão do cancelado, né? É o termo aí que se usa, do cancelamento. Eu não tenho muito essa preocupação não, porque eu sou muito respeitoso às leis, a questão de ética, a questão de moral, de respeitos, de respeito pelas pessoas. Eu tive formação de pai e mãe, então essas coisas para mim são muito tolas, sabe? São muito bobas de vocês acharem que eu vou cair nessa armadilha. Não vou. Então, eu tô colocando isso aqui porque eu aprendi no esporte que, para mim, os culpados são aqueles que rendem em campo. Ah, mas eles podem ter influência, porque se o clima é ruim, se as pessoas não estão trabalhando direito para que eles trabalhem bem. Olha, pela minha experiência, eu digo que isso não é verdade. Não é verdade. São muletas que são criadas para o insucesso. É a questão da Galvão Buenice, respeitando o grande Galvão Bueno, grande narrador, mas a questão de você arrumar sempre um culpado. O Brasil sempre tem um mocinho e um bandido. É alguém que tomou um gol, é o Barbosa, né? Durante anos, vilão da Copa de 50. É uma facilidade que a gente tem, é uma maneira da gente aliviar as tensões, né? É a maneira, para quem não bebe, é a cachaça que a gente bebe quando a gente quer esquecer. Então a gente cria sempre um culpado. Mas eu acho que os maiores culpados no esporte são aqueles que desempenham o seu trabalho, que para eles tudo é feito. Nós falarmos, os dirigentes dirigirem, os técnicos treinarem, os treinadores treinarem, os preparadores físicos usarem das suas atribuições como preparadores físicos, tudo isso vai na contramão se quem é o produto final não rende. Romário, por exemplo, era um jogador que brincava, treinar para quê? E era assim mesmo. Mas ele chegava dentro de campo e resolvia. Só que esses tempos passaram. E acho que o jogador de futebol tomou uma ciência muito grande da importância dele por conta do fenômeno das redes sociais. É muito hoje fácil. O jogador acha que ele está acima do bem e do mal. O futebol está assim. O que aconteceu, por exemplo, domingo no jogo Brasil e Argentina foi claro isso, do futebol achar que está numa bolha diferente. O jogador de futebol está numa bolha diferente. Não está. Domingo, o Gabriel Barbosa, centroavante da seleção brasileira, deve ter lembrado que a Polícia Federal foi atrás dele, a Anvisa foi atrás dele, não, atrás de um evento onde ele estava em São Paulo também. Deve ter se lembrado disso, passou pela cabeça dele, é claro, porque ele é um cidadão como outro qualquer. Se fizer errado, vai pagar por isso. Só que eu acho que o jogador de futebol ele também precisa tomar consciência do tamanho que ele tem hoje. Do tamanho. A pandemia afastou muito o público dos estádios e acho que isso foi um prejuízo muito grande para o nosso clube. A torcida do Vasco é uma torcida diferente, é uma torcida que com certeza, se estivesse em campo, nós talvez não tivéssemos caído ano passado e esse ano estivéssemos fazendo uma campanha melhor. Ah, mas Flávio, mas os times mudaram e os desempenhos foram os mesmos. Sim, o torcedor faz diferença mesmo quando o jogador é ruim, e aqui fala alguém que viu muito jogador ruim jogar no Vasco, mas que se transformava. O jogador corre, o jogador se motiva. Só que eu acho que compromisso, atitude, maneira de ser transcende um pouco de algo que eu começo a materializar, de que se fala, o salário está atrasado, não tem estrutura, a eleição atrapalhou, o dirigente é fraco. Eu acho que tudo isso passa a ser uma muleta quando você não tem compromisso com a sua profissão. E acho que esse foi o grande erro do Vasco ano passado e esse ano, porque montaram-se equipes com jogadores sem perspectiva. Eu acho que o jogador precisa ter... A gente estava comentando isso ontem e eu durante a live pensei, quando se falou do Morato, que o Morato está indignado, mas se você for botar no papel dos jogadores que foram contratados, o Morato foi um dos poucos, eu sei porque eu cubro o Vasco, eu estou no dia a dia, foi um dos poucos jogadores desses que vieram, que disseram assim, cara, eu recusei 10 propostas para jogar no Vasco. Tenho prazer de jogar no Vasco. Tenho muito prazer, eu vou ter um prazer enorme, porque para ele talvez seja o bater no teto. É o Andrei que dá aquela declaração de que tá tudo uma M, tá tudo uma B, porque ele tá vendo o ano terminar, agora vai ser pai, o contrato tá se encerrando e ele não sabe do futuro dele.
E aí o jogador sai do seu pedestal e vem para a nossa realidade. Na realidade de hoje você está trabalhando mesmo no feriado, dependendo da sua atividade profissional. Amanhã você tem que acordar cedo, sabendo que você pode ser sacaneado no trabalho, mas você vai ter que fazer o seu trabalho normal, sabe? É a responsabilidade da conta que tem que pagar. Amanhã é dia 8, dia 10 é dia de pagamento, e aí como é que faz? Vou pagar aquela conta como? Você vive uma realidade diferente, só que esses jogadores também chegam num dia de uma realidade. E o Vasco hoje é uma realidade difícil, porque é um clube difícil de você exercer sua profissão, é um clube complicado de você poder ter tranquilidade, mas aí surgem os grandes. Daí surgem os jogadores nas adversidades, porque eu vou ser também claro com vocês. Já vi o Vasco passar por momentos muito difíceis. Muito difíceis. Não tanto quanto agora, mas momentos muito semelhantes. De pressão, de queda e com grandes times. Jogadores grandiosos serem contestados. Juninho Pernambucano, por exemplo, era contestado pelo torcedor do Vasco em finais. Diziam que ele amarelava. Na final de 2000, por que o Juninho não fez o gol e deu o passe? Por que Ramon Menezes não era tão brilhante em finais? Né? Eu ouvi isso muito. Eu tive a oportunidade de conviver, porque sempre tem essas perguntas. Só que esses jogadores eram extraordinários, que tinham momentos difíceis, mas tinham momentos bons. E os problemas sempre aconteceram no Vasco. O problema é que os jogadores resolviam. E hoje a gente não tem isso. O compromisso desses caras é um compromisso muito cíclico pela facilidade do futebol, porque hoje eles não estão aqui, como o Neto Borges não está, mas está jogando na Europa, voltou para Portugal. O Carlinhos da mesma forma, porque para eles ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil euros, que é um salário hoje que vai dar 150 mil reais, é maravilhoso, claro. Ah, mas no Vasco eu ganhava 250 mil. Não estou dizendo que eles ganhavam isso, mas como parâmetro, qual é a diferença de quem ganha 250 para ganhar 150? Porque você que ganha 5 mil, se você sair do seu emprego para ganhar 2.500, arrebenta o teu orçamento. Então tudo isso hoje pesa demais. E o problema do Vasco é isso. Você tem jogadores que sabem da dificuldade do clube e você tem que contratar jogadores com perfil que estejam muito na necessidade e que alguns aguentam pressão, outros não aguentam. E o Vasco não deu liga esse ano. E para concluir ainda mais, para botar uma cerejazinha no bolo, o Alexandre Pássaro, que é um jovem profissional que ninguém contesta, que tem qualidades até como bom advogado, entrou para ser o comandante dessa nau. Um risco gigantesco, porque ele é um jovem que não tem experiência, trabalhou no Desportivo Brasil. Como ele me respondeu, mas muitos ex-jogadores estiveram no Vasco e deram errado também, e muitos deram certo, Alexandre. Você é novo no Vasco, você não conhece o Vasco como você disse que conhece, mas você é um bom profissional que precisa de ajuda, precisa ter gente do seu lado. E acho que precisa ser humilde para aceitar isso. E acho que o que está faltando hoje ao Vasco é humildade. Nas últimas gestões, as arrogâncias, as maneiras, as posturas, como o presidente Alexandre Campelo, o ex-presidente, dizer: não, mas eu não vou cair, eu vou ser o presidente que não vai cair. Como se isso fosse uma grande vantagem, presidente Campelo. Doutor Alexandre Campelo, que eu conheci como médico e respeito muito. Como Eurico Miranda dizer: não, o Vasco não cai. Se cair, eu vou para a Sibéria. Como se o Vasco fosse uma bolha diferente. Não é. Não é uma bolha diferente. E hoje a gente está numa situação difícil, uma situação conflitante, uma situação complicada, que eu tenho que vir aqui e fazer um comentário para vocês. De dizer o quê? Os problemas estão aí, todo mundo sabe. Mas não somos nós que vamos resolver. Eles lá dentro que precisam resolver. E a gente pede que saiam, que mudem, que troquem, que contratem. Mas se eles não quiserem, somos reféns. Somos reféns. Somos reféns dos atletas como sempre fomos. Somos reféns de quem contrata. Porque ano passado era outro diretor executivo, era outro presidente e contratamos mal. Esse ano de novo. As escolhas são erradas. As posturas são erradas e nós mudamos de vários treinadores, de Abel passando por Valentim, Alisca, Marcelo Cabo, Vanderlei Luxemburgo e Ricardo Sapinto e Ramon Menezes e nada.
Tudo que se mexe no Vasco não dá certo. Não dá certo. Ah, troca o presidente. Vai mudar? Troca o diretor executivo. Vai mudar? Não sei. Juro que não sei. Por isso disse que esse comentário é o mais difícil que eu faço talvez nesses 2 anos e 5 meses de canal. Porque eu não sei o que dizer a vocês. Apenas sei dizer que o momento é complicado, que a situação é muito difícil e que o Vasco precisa de um fato novo. E que, olha, precisa ser feito já. Não adianta esperar até o dia 16 e não vai ser só o John Sanches, não vai ser só o Valber. Alguma coisa precisa ser feita. Nem que seja a mudança do treinador de novo, não sei. A mudança do diretor executivo pode ser. A vinda de alguém acima dele para comandar mais, para dar mais o vestiário, contratar 4, 5 jogadores grandes que possam vir ajudar, não sei. Juro que não sei. Eu estou dando a mão à palmatória. Não sei o que pode ser feito. Não tenho ideia do que possa ser feito. Não sou pago para descobrir. Acredito que tenha ideia. Mas não vou ser leviano de enganar vocês, de falar para vocês e depois não ser. Porque o que a gente mais faz é buscar culpados. É culpar pessoas, mocinhos e bandidos. E eu não gosto, apesar de adorar o Galvão Bueno, dessa Galvão Buenice. Não é meu de ficar criando sempre mocinhos e bandidos. Acho que pessoas precisam ser responsabilizadas, mas não quero acreditar que alguém esteja de sacanagem, que alguém não queira, que alguém não goste, que alguém faça de propósito. Eu só queria muito que essas pessoas pensassem, jogadores, dirigentes, que existe muita gente que precisa disso, existe muita gente que está sofrendo com isso, existe muita gente que está morrendo com isso, porque o futebol é uma paixão nacional. O Vasco é uma paixão de 20 milhões de torcedores. E acho que vocês são novatos no Vasco, aqueles que foram à reunião ontem na CBF, que os caras da CBF não conhecem, aqueles que comandam o futebol do Vasco, que, como disse o Simon, são patos novos, aqueles que estão em outros departamentos, que estão por trás de uma redoma e não podem falar. Enfim, o Vasco está num momento muito obscuro. O pior momento da história do nosso clube. É muito triste dizer isso. Pode subir? Pode. Mas ou muda, e muda radicalmente, ou então vamos amargar mais um ano na maior vergonha que esse clube vai passar. Na maior vergonha de não subir para a Série A em 2022. E se tem uma pessoa que pode fazer isso, o que está aí, o que quis, volto a dizer, o presidente Jorge Salgado. É o mandatário, é o que tem a caneta. Tome providências, presidente, porque no final, quem vai sair como culpado maior é o senhor. Vai botar dinheiro, vai colocar dinheiro e ainda vai sair como grande culpado dessa história. É isso que o senhor quer? Lamento profundamente. É isso, turma. Desculpe. Tem dias que não dá pra gente arrumar explicações para tudo. Eu hoje digo que o melhor programa é não ter programa. A melhor explicação é não ter explicação. Se virem, vocês estão aí dentro, vocês que arrumem essa explicação. Grande abraço, bom dia para todos vocês. Tchau, turma.